deixa eu te explicar um pouco o que vai estar acontecendo aqui. Nós, como A13, preparamos algo para vocês e eu quero dizer algo para cada um que está aqui nessa tarde. A base vem forte. Repete comigo. A base vem forte. Não, vou dar mais uma chance. A base vem forte. Nós teremos um momento aqui com alguns representantes do A13 de cada estado, do A13 Centro, representando o estado do Ceará, o meu amigo Lucas Montenegro. Lá de Natal, a Gigi vai estar representando. Pessoal lá de Brasília, o Henrique vai estar representando. E pra gente fechar com chave de ouro, meu amigo Matheus Chamaturgo, lá de Valinhos, vai estar fechando. Então eu queria chamar aqui, receba com muito amor e muitas palmas, meu amigo Lucas Montenegro. Boa tarde, conferência! Boa tarde, CC Videira! Quem está empolgado para o que Deus vai fazer hoje nessa tarde? Quem está empolgado para o que Deus já fez e vai fazer ainda mais nesse dia? Eu creio que muitas coisas ainda vão acontecer. Como a Aurélio disse, para você que não me conhece, eu me chamo Lucas, e eu tive essa missão de introduzir esse momento que a gente chamou de sessão do A13, que a gente como A13 está levando a mensagem para a conferência da CC Videira. E eu tenho essa missão de introduzir 4 lições. Que lições são essas, Lucas? 4 lições que jovens e adolescentes da Bíblia nos ensinam para o dia de hoje. Repete comigo, 4 lições que jovens e adolescentes da Bíblia nos ensinam para o tempo de hoje. E eu creio nisso. Eu acredito que a Bíblia está cheia de relatos de jovens, de adolescentes que foram lá e fizeram a diferença. E foram lá e impactaram a sociedade, e mudaram a realidade. E dentro dessa perspectiva, me surgiu um nome, e o nome dele é Daniel. Daniel foi um homem de Deus, Daniel, ele foi um homem usado por Deus. Mas Daniel, ele não foi somente aquele que passou pela cova dos leões. Daniel não foi somente aquele que passou pela fornalha. Daniel não foi somente aquele que venceu a perseguição, não. Daniel, ele passou por um processo de capacitação. Muitas vezes a gente almeja as grandes vitórias, mas nós nos esquecemos que para grandes batalhas é necessário uma preparação prévia. Nós temos esse problema de querer lutar grandes batalhas, mas não passar pelo processo da preparação. Eu quero levar vocês para Daniel capítulo 1, a partir do versículo 3. A Bíblia diz que o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais do exército, trouxessem para ele jovens da nobreza, jovens que eram ali de família real, mas ele dá algumas características. Que características são essas, Lucas? Que eles fossem jovens sem defeito físico, de boa aparência, conhecedores de várias áreas do conhecimento, e ele diz também, capacitados para servir o rei. Eles eram chamados pela sua capacitação, eles foram chamados para servir Nabucodonosor pela sua capacitação. E aí você pode dizer para mim, nessa tarde, Lucas, mas isso é para Nabucodonosor, será que é? Naquela época, naquele tempo, a Babilônia tinha dominado o povo de Israel. Ele tinha dominado e a opressão tinha acontecido sobre aquele povo. Por quê? Porque Nabucodonosor sabia que para tirar a esperança de uma nação, era necessário tirar a capacidade daquele povo. Quando ele tirava a capacidade, ele tirava a esperança de futuro. Quando Nabucodonosor tirou aqueles jovens que eram escolhidos do povo, quando eles tiraram eles não estavam tirando jovens comuns, eles estavam tirando jovens que eram capacitados para servir o rei. Naquela época o rei era Nabucodonosor, mas hoje o nosso rei se chama Jesus Cristo de Nazaré. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: será que você seria escolhido para servir o rei? Isso não é sobre perfeição.
Isso é sobre preparação. Você não precisa ser a pessoa mais perfeita do mundo para servir o rei, mas você precisa ser aquele que mais busca se preparar para servir o rei Jesus. Eu não sou perfeito, ela não é perfeita, mas eu sou aquele que todos os dias, em todo momento, eu busco o Senhor, eu me preparo em oração, eu me preparo em jejum, eu me preparo, porque eu sei que esperança está naqueles que são preparados para servir. Entende isso, CC Videira? Nós não fomos chamados para sermos pessoas normais, nós fomos chamados para ser pessoas capacitadas. Capacitados. O nosso rei espera, o nosso rei nos chama, e ele diz assim: vem aqui, Júlio, vem aqui me servir, vem aqui, pastor Costa, vem me servir, vem aqui, pastor Rafael, vem me servir. Mas como nós estamos respondendo esse chamado? Nós podemos responder com medo, nós podemos receber, não é para mim. Nós podemos responder de diversas formas. Mas eu aprendi que é necessário que nós elevemos o nosso nível de preparação para o tamanho da nossa ambição. Quando Deus te chamar, eu quero que você se lembre da palavra do profeta Isaías no capítulo 6. Ele pergunta para mim e para você nessa noite: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Eu não sei você, mas eu quero responder: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim para te servir. Continuando essa mensagem, eu não poderia... Obrigada, Natal. Tem alguém de Natal aí? Eu não poderia deixar de falar dela, Esther. Ou melhor, a rainha Esther. E essa história, ela tem um enredo meio Disney, não é verdade? Porque, de repente, uma jovem que era órfã, que era pobre, se torna rainha. E o que tem de diferente nessa jovem, o que ela pode nos ensinar como igreja hoje? Sabe, nós nos enganamos achando que o que tornava Esther diferente era o fato de que ela era bonita, que ela era jovem, mas o que a Bíblia diz é que a graça de Deus estava sobre a vida de Esther. E essa mesma graça está sobre a minha vida, essa mesma graça está sobre a sua vida. Só a graça de Deus pode mudar a rota da vida de alguém. Só a graça de Deus pode abrir portas, pode te levar para um reinado. E Esther, veja bem, ela passa anos na condição de órfã. E depois mais um ano se preparando para ser rainha. Mas no exato momento em que ela recebe a notícia do decreto de morte do seu povo, ela estava no local certo e na hora certa. Se imagine como Esther, por um momento. Se você abrisse uma carta sobre a realidade do seu povo, da sua escola, do seu trabalho, da sua faculdade, talvez você lesse lá que teria algo sobre suicídio, sobre depressão, sobre divórcio, sobre ansiedade. Estela estava nesse momento. Mas escuta isso, apesar de já estar no lugar certo e na hora certa, ainda foi preciso um posicionamento da parte dela. Esther, capítulo 4, no versículo 16, ela manda aquele povo jejuar junto dela para ir até o rei. E eu amo a fala que ela termina esse versículo e ela responde assim: eu irei até o rei, e se for preciso morrer, eu morrerei. Se for preciso morrer, eu morrerei. Porque CC Videira, aquilo que é imutável, aquilo que não muda, é que os filhos de Deus precisam se dispor a viver uma vida por uma causa que vale a pena entregar a sua vida. Se tiver que morrer, eu morrerei. Se tiver que ir, eu irei. Se tiver que entregar tudo, eu entregarei.
Deus quer levantar homens e mulheres de Deus que não se conformam apenas a viver a sua própria mudança de vida, apenas a viver a sua própria transformação de vida, porque não é sobre chegar a um palácio, é sobre salvar um povo, é pelo povo de Fortaleza, é pelo povo de Natal, de Brasília, de Valinhos do Brasil, é pelo povo. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou a esse cargo nessa empresa. Quem sabe não foi para um momento como esse que você tem esses seguidores nas suas redes sociais, no seu TikTok. Quem sabe não foi para um momento como esse que você está exatamente nessa faculdade, nessa escola, nessa casa que você é dona de casa. Eu quero declarar sobre a sua vida ousadia, coragem, amor por pessoas num nível que aonde você pisar os seus pés vai ser inevitável o povo ser salvo também. Vai ser irresistível as pessoas ser salvas também. Se na carta, nos decretos das nossas cidades está dizendo que a realidade é suicídio, é divórcio, é ansiedade, é morte, é depressão, nós vamos nos posicionar, assim como Esther, para que a realidade seja vida, seja salvação, seja mudança de vida. Seja ousado, se posicione e não esqueça, você já está no lugar certo. Na cidade certa, na hora certa, mas o tempo é de se posicionar. Amém, amém, glória a Deus. Deus, continuando a nossa mensagem sobre lições imutáveis que os adolescentes, os jovens ensinam na palavra de Deus para mim e para você hoje. Eu queria ler um texto lá de Mateus capítulo 4, a partir do verso 21, Mateus capítulo 4, a partir do verso 21, se puder lançar para mim. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou, 22. Eles deixando ir imediatamente, repete assim comigo, imediatamente. Repete mais forte, imediatamente. Imediatamente os deixaram o seu pai, o barco e o seguiram. A palavra que o apóstolo João ensina para mim e para você hoje é: não perca tempo para dizer sim para Deus. Quantos aqui creem que foram chamados por Deus? Faz sentido dizer sim para Deus, faz sentido dizer sim para o chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Naquele período, os apóstolos, a maioria eram jovens ou adolescentes. Certamente João era o mais novo deles, com certeza ele era um adolescente cheio de espinha. E ele disse assim: eu digo sim para o chamado do Senhor na minha vida. Mas muitas vezes eu e você enfrentamos desculpas, lidamos com situações que o apóstolo João enfrentou também na vida dele. Nós vamos falar de 3 dessas desculpas. Primeiro, tempo. Repete assim, tempo. Ele era um adolescente, ele era muito novo. Muitas vezes eu e você confundimos obediência a Deus com estações na nossa vida. Limitamos a obedecer a Deus com a estação que ainda vai chegar, ou uma estação que já passou na nossa jornada. Então eu espero a porta aberta, eu espero o casamento acontecer, eu espero a chegar à vida adulta. Eu digo, não dá mais tempo, porque já passou. Não dá mais tempo, porque eu não tive a infância daquela forma. Não dá mais tempo, porque eu não tive a adolescência daquela forma. João, um adolescente, disse sim para Deus, independente do tempo. Não perca tempo para dizer sim para Deus na sua jornada. A segunda desculpa que temos que enfrentar na nossa vida: limitação. Repete sim, limitação. Limitação. Em um momento, João chega com seu irmão Tiago para Jesus e fala assim: Deus, deixa eu sentar à tua direita. Jesus, deixa eu sentar à tua direita na tua glória, e meu irmão à tua esquerda. Jesus repreende ele. De uma certa forma, ele tinha uma limitação de entendimento. Ele ainda não entendia o que Jesus estava fazendo. Muitas vezes nós esperamos para obedecer a Deus, para seguir a Deus. Por quê e como? Nós cobramos por quê, nós cobramos como. Deus, Jesus Cristo, pede de você o seu sim. Jesus Cristo pede de você o seu sim, mesmo com a limitação de entendimento, mesmo com a limitação de poder, mesmo com a limitação de autoridade. Você pode não ter poder, você pode não ter autoridade, você não pode ter aquela porta aberta, mas Jesus Cristo tem, e você não precisa entender, você precisa dizer sim.
Terceira desculpa que eu e você temos que lidar: sacrifício. Todos os apóstolos, jovens, adolescentes, na hora da cruz do Calvário, todos fugiram. O apóstolo João não teve medo do sacrifício. O apóstolo João não teve medo da morte. O apóstolo João não teve medo de um desafio. Ele era um adolescente. Eu e você não podemos ter medo do desafio que vem adiante quando escolhemos Jesus Cristo. Muitas vezes a gente pede um sinal dos céus, pede uma revelação dos céus, um anjo cair do céu e dizer assim: olha, você tem que obedecer a Deus. Deixa eu dizer, o sinal que eu e você vamos receber: profecia é bom, oração é bom, palavra de Deus de alguém é bom, mas Jesus Cristo já veio naquela cruz do Calvário. Ele foi o sinal para João, ele é o sinal para mim e para você hoje. Ele vai continuar sendo o sinal para que a gente continue dizendo sim para Deus. Você está vendo tudo pegar fogo na sua vida ao redor, em alguma hora, inclusive Fortaleza está muito quente, misericórdia. Tá vendo tudo pegar fogo, tá vendo tudo desafiador. Você olha, eu quero ver Deus naquela área da minha vida. Deixa eu te dizer, se você quer ver Deus na sua família, se Jesus está fazendo algo em você, Ele está fazendo algo na sua família. Se você quer ver Deus fazer algo no seu casamento, se Jesus está fazendo algo em você, Ele está fazendo algo no seu casamento. Se você quer ver Jesus fazer algo na sua escola, se Ele está fazendo algo em você, Ele está fazendo algo na sua escola. Deixa Jesus fazer algo na sua vida. É hora de parar de perder tempo, de dizer sim. Não perca tempo para dizer sim para aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Continuando essa mensagem, eu queria ler com você uma passagem que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que fala assim: o Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, lanças e dardos, mas eu vou contra você com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe, provavelmente você conhece essa história de Davi e Golias. Hoje eu não vou prolongar essa história, mas eu queria compartilhar com você o que é que eu e você nós podemos aprender através dessa passagem que nós acabamos de ler sobre a vida do jovem Davi. Davi, ele era a pessoa mais improvável para estar ali naquele lugar. Afinal, ele nem foi lembrado para ir à guerra. Davi, ele era inexperiente, afinal, ele era pastor de ovelhas. E o filisteu, o gigante Golias, ele era treinado para ir à guerra. Davi não tinha força, Davi, ele não sabia. Davi era a pessoa mais improvável para estar ali naquele lugar. Mas acontece algo nessa história, acontece algo nessa passagem que chamou a minha atenção. Versículo 45 fala: mas eu vou contra você com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe, Davi, ele não tinha a melhor arma, Davi, ele não tinha a melhor força, Davi, ele não tinha a melhor experiência, Davi, ele não tinha, sabe, ele não era para estar ali, mas Davi, ele tinha o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como Davi ali naquele momento dependeu de Deus, Davi ali naquele momento ele confiou em Deus, ele confiou que Deus, ele estava com ele, Deus estava cuidando de todas as coisas. Ele creu que Jesus, ele estava ali na frente com ele na batalha. E assim como Davi enfrentou um gigante, ano passado eu também enfrentei um gigante. E o meu gigante foi passar por um processo de divórcio. E sabe, eu não tinha a melhor arma, eu não tinha força, eu não tinha o melhor escudo, eu não tinha a melhor armadura, eu não tinha experiência, mas deixa eu te falar uma coisa, eu tinha o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tinha o nome do Jesus Cristo ali naquele momento. E sabe, o maior problema hoje em dia é que quando o desafio aparece, quando a batalha aparece, quando a circunstância aparece, nós queremos resolver com a nossa força. Nós queremos resolver do nosso jeito. Nós queremos resolver porque nós temos experiência, porque nós temos recursos, porque nós sabemos, mas deixa eu te falar uma coisa, isso nunca vai ser suficiente. A única coisa que é suficiente é o nome de Jesus Cristo. Quando a circunstância aparece, pode ser difícil. Quando a circunstância aparece, é desafiador, machuca, dói. A gente não entende, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós não precisamos entender. Nós só precisamos confiar em Deus. E hoje de tarde eu queria te encorajar a você confiar em Deus.
Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei qual batalha você está vivendo, mas deixa eu te falar uma coisa, hoje é uma tarde para nós confiarmos no nome de Jesus. Quando tudo parecer impossível na sua vida, eu declaro o Salmo 121 sobre a sua vida, eu profetizo o Salmo 121 sobre a sua vida. Eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Quando você não tiver saída, quando você não vê uma luz no fim de um túnel, quando você estiver na frente da sua batalha, quando o gigante levantar sobre a sua vida, eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. E deixa eu te falar, o meu socorro e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.